Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Lucas Seperaio e hoje eu vou fazer mais testes com o Core i5-8600K, que é o i5 mais rápido que a Intel oferece hoje. Eu não diria nem que é o melhor, porque na minha opinião eu considero o 8400 o melhor custo-benefício. Já estou deixando para o começo que eu diria no final, mas depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Esse CPU subiu de preço, não apenas ele, mas todos os Intel aqui no Brasil ficaram mais caros. O 8400 foi para R$ 1.099, o 8600K a gente acha aí por R$ 1.400, o 8700K também ficou mais caro na faixa dos 1.850, enfim. O comparativo vai ser feito com a 1080 Ti, uma das placas mais rápidas que nós encontramos hoje para entusiastas, tanto na resolução Full HD quanto na resolução 4K, e por ser um CPU K, significa que ele é desbloqueado para overclock, então eu vou fazer os testes em estoque. Tipicamente ele trabalha nos 4.1, 4.2 GHz e em 5 GHz, um overclock bem parrudo com water cooler, tá? Vou comparar o 8700K também com overclock e os dois Ryzen 5 e o 7 também com overclock. O 8400 no caso é um CPU bloqueado que não faz overclock. Tudo bem? Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros, Loja Terabyte Shop, os melhores hardwares e os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o Water Cooler Custom, importação sob demanda e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions, os links estão na descrição. Começando aqui então em Assassin's Creed Origins, no preset altíssimo, tanto em Full HD quanto em 4K. Em 4K eu já vou resumir para vocês que em quase todos os testes nós vamos ver essas diferenças aí de um frame, 2 frames de diferença. Porque no 4K o gargalo maior, digamos assim, está na placa de vídeo. Ela vai ficar quase sempre 99% de uso, e nessas situações onde a quantidade de frames é menor, o peso para o processador também é menor. Mas em Full HD, como a quantidade de frames é maior, a gente vê essas diferenças um pouco mais realçadas. A gente vê aqui que o 8600K teve uma diferença até que interessante em relação ao 8400, 5 frames a mais na mínima e 5 frames a mais na média. Os Ryzen estão ali colados logo atrás, inclusive os Ryzen tiveram mínimas melhores que o próprio i5, 8600K e o 8400. O 8700K em Full HD praticamente sempre vai ficar no topo da tabela, ele é o CPU mais rápido desse comparativo pensando em jogos, em benchmarks, em renderização, testes do dia a dia, enfim, de trabalho, aí as coisas acabam se invertendo para o lado dos Ryzen. A gente vai ver isso ao longo aí do vídeo. Nós vemos aqui o Game Battlefield 1, 4K, mesma coisa, Full HD, o i7 no topo da tabela, o i5 logo abaixo dele, praticamente não existe diferença do i5 para o i7 aqui nesse jogo, e o i5, 8400 agora não ficou tão distante assim em relação ao 8600K. Isso aqui no modo campanha, porque no modo multiplayer é um tanto quanto difícil fazer um comparativo lado a lado, já que as coisas são muito dinâmicas, tá? No multiplayer eu já mostrei para vocês que os CPUs Intel têm mais facilidade para empurrar os 144 FPS, tudo bem? Aqui nós temos o jogo CSGO na resolução Full HD em 4K, a gente vê o resultado um tanto quanto estranho em 4K, mas Lucas, o i5 ganhando do i7, e o i7 com a média ali pior que todos os outros casos, acontece por ser também um jogo que varia muito o desempenho de rodada para rodada. Às vezes acontece esse tipo de coisa, a gente vê ali as médias um pouquinho diferentes. Em Full HD a gente vê as diferenças um pouco mais realçadas, né? São vários frames do 8700K para o 8600K na média. O 8400 está sempre ali muito colado com o próprio 8600K quando esse CPU está em estoque. Nós vemos no Dota 2 basicamente acontecendo o mesmo que aconteceu no CS, uma diferença pequena em 4K nos CPUs Intel, nos CPUs Ryzen a diferença já foi um pouquinho mais realçada. Isso vocês já é de conhecimento de vocês, que os CPUs Intel são melhores em jogos, né? E aqui a gente vê que o 8600K em Full HD teve uma diferença muito pequena em relação ao 8400. Nós vemos aqui o jogo Far Cry 5 no preset Ultra, com o anti-hélice desligado no 4K, uma diferença pequena entre todos os CPUs testados com a 1080 Ti,
Em Full HD, a gente vê o 8600K bem equilibrado em relação ao 8700K, e aqui a gente vê um detalhe interessante. Para quem quer ter o desempenho do 8700K, ter o 8600K tem um diferencial, porque você paga menos que o 8700K. E também pode ser feito o overclock, e o desempenho até mesmo passa. Vocês vão ver ali nos testes em overclock, que se você coloca o 800K 5 GHz, às vezes ele fica até mesmo melhor que o 8700K. Olha só que interessante. Então é um diferencial, porém eu estaria bem mais tentado a pegar o 8400, como eu sempre recomendei para vocês. Nós temos aqui GTA V em Full HD, basicamente as mesmas diferenças, o i7 no topo, o 8600K um pouquinho melhor apenas que o 8400 em 4K, tudo empatado tecnicamente. Nós temos aqui o Mass Effect Andromeda, que é um jogo GPU balde, né, não exige tanto dos processadores. A gente vê uma diferença muito pequena, tanto em 4K quanto em Full HD. Nós temos aqui mais um jogo, o Overwatch, no preset épico, e mais uma vez 4K tudo empatado, mesmo em Full HD, diferenças muito pequenas nas mínimas e nas médias, já está acima de 200 e praticamente não se nota a diferença nesse caso. Até curiosamente, o 8600K teve a melhor mínima de todos os testes aqui apresentados, ok? Aí vem aquela teoria de que realmente em alguns casos estar com o Hyperthread desligado pode fazer diferença. O 800K tem uma frequência típica estoque parecido com o 8700K, mas ele não tem o Hyperthreading, ele tem sempre os 6 núcleos, 6 threads ali para disposição do sistema operacional. Nós temos aqui o Project Cars 2 com os CPUs Intel desempenhando um pouco melhor na resolução Full HD, e mesmo no 4K deu uma diferença mais significativa de 80 FPS do 8700K, por exemplo, para 74 FPS com os CPUs Ryzen, mas ainda assim todos os CPUs se saíram bem, né, de uma forma geral, tanto em 4K quanto em Full HD. Rainbow Six Siege, praticamente tudo empatado, os Ryzen ainda assim ficaram um pouco abaixo dos CPUs Intel, 8400 sempre muito próximo em relação ao 8600K. Resident Evil 7, sem mais surpresas, é um jogo GPU balde, tá? Por isso que eu mesclo aqui no canal os testes entre GPU balde e CPU balde. Então eu mostro os jogos que exigem mais o CPU e outros que exigem mais a GPU. A gente vê esse tipo de coisa, tudo empatado tecnicamente. Nós temos aqui o jogo Rise of the Tomb Raider rodando em DirectX 11. A gente sabe que o DirectX 12 geralmente vai dar uma ajuda para os CPUs Ryzen. A gente observa mínimas melhores com o DirectX 12, porém eu prefiro rodar em DirectX 11 porque esse já é o padrão do canal já faz um bom tempo. Então nós temos aqui o 8600K desempenhando apenas um pouquinho a mais que o 8400, as mínimas aqui muito parecidas, e os Ryzen na média ficaram parecidos e tiveram mínimas consideravelmente menores em relação aos CPUs Intel em 4K. O 8600K teve a melhor mínima junto com o 8400 nos 51 FPS, as médias ficaram bem parecidas. Nós temos aqui um jogo que é extremamente exigente para o processador, e o 8700K é o CPU mais rápido desse comparativo, especialmente focado em jogos. 108 frames versus 101 do 8600K, mas o 8400 teve uma média bem parecida, embora a mínima ficou menor em relação ao 8600K. Os Ryzen tiveram mínimas decentes e médias um pouco menores em relação aos CPUs Intel. Em 4K as coisas ficam parecidas, inclusive com o 2600X com uma mínima melhor que o i5, né? Nesse caso acabou que as 12 threads fizeram um pouco mais de diferença, ou foi questões também de rodadas, ok? E finalizando os testes convencionais, nós temos aqui o Witcher 3 em 4K, tudo empatado tecnicamente, sem muitas surpresas. Em Full HD, o i5 e o i7 tiveram os melhores resultados, porém as mínimas bem empatadas aqui entre o 8600K, 8400 e 2700X, as médias também de 100 para 103 para 106 estão relativamente bastante parecidas. Nós temos aqui agora o índice de fluidez baseado na variação média do tempo do frame. É uma métrica interessante que extrai do frame time a porcentagem de fluidez, quanto maior, melhor. Nós vemos que o 8700K em alguns cenários vence, em outros cenários o 8600K fica levemente superior, mas ainda assim, nesses testes,
todos os CPUs em conjunto com a 1080 Ti apresentaram uma boa estabilidade no tempo do frame, vocês podem conferir aí. Nós vamos ver agora, pessoal, os resultados em overclock. Eu quero explicar para vocês como foi a forma que eu rodei aqui. Quando a gente coloca uma placa de vídeo como uma 1080 Ti no mínimo ou no médio, e a gente faz overclock nos CPUs, a gente percebe uma diferença bem grande no overclock. Porém, eu acredito que as pessoas tipicamente que têm uma 1080 Ti vão tentar rodar com os gráficos no Ultra, no máximo, no altíssimo, como é o caso do Assassin's Creed Origins, já que é uma placa muito rápida. Existe sim o público que vai provavelmente colocar no médio, no baixo para 144 Hz, e nesse caso o overclock de processador faz bastante diferença, tanto para aumentar os frames, para extrair mais da placa de vídeo, que vai estar ali em gargalo por conta de ser muito rápida e estar numa resolução baixa, que é o caso do Full HD, e também ajuda na estabilidade do frame time. Isso é muito importante de ser ressaltado. E aí a gente vê aqui, por exemplo, que o 8600K a 5 GHz teve a média maior que o 8700K, a mínima levemente inferior, e melhorou aí também em relação ao 8400. O 8600K hoje, na minha opinião, é um CPU que, mesmo para jogos, é um pouco difícil de ser justificado por conta do alto preço que ele tem em relação ao 8400. Mas para quem pretende pegar um 8700K, comprar o 8600K tem essa vantagem. Você pode fazer o overclock, passar o desempenho do 8700K em jogos, até mesmo em alguns benchmarks para CPU mais exigentes, pagando menos. O 800K, 1.400, hoje o 8600K, R$450 a mais que isso, tá? Bom, aqui nós temos também os testes no GTA V. A gente vê que basicamente não existiu uma diferença significativa do 8600K em stock versus ele em overclock, e o teste aqui em overclock dele acabou igualando em relação ao 8700K, novamente o que eu acabei de falar para vocês. O 8700K 5 GHz não melhorou muito. Observe que os Ryzen melhoraram um pouco aqui no teste do GTA V, especialmente no que diz respeito às mínimas, mas não melhoraram tanto nas médias, tá? Observe que os CPUs Ryzen já tipicamente trabalham nessas frequências 4.2, 4.3, porque eles já estão meio que próximos do limite que eles conseguem rodar. Esses CPUs não chegam a 5 GHz facilmente, como os CPUs Intel que eu testei, que inclusive o 800K é um CPU de varejo, você compra uma loja qualquer, rodeia 5 GHz aí sem nenhum problema, ok? Por fim, nós temos o Watch Dogs 2, que é aquele caso bem exigente para CPU. A gente vê que aqui sim a gente nota uma diferença maior, com 800K 5 GHz, melhorou aqui na mínima, melhorou na média. O próprio 8700K melhorou um pouco na mínima e na média, e os Ryzen ficaram praticamente com o mesmo resultado anterior. Ressaltando mais uma vez aqui que o próprio 8600K teve uma mínima melhor que o 8700K em estoque, tá? Confira agora os testes lado a lado e um grande abraço a todos.